Olha só, sétimo ano. Nós vamos continuar com o capítulo de vocês, que é o capítulo 10, Colonização Portuguesa. Só está faltando um pedacinho para terminar, que é o governo geral, da página 30. E aí nós vamos corrigir juntos já os exercícios desse capítulo, e na próxima aula a gente começa capítulo novo, ok? Então, no governo geral, foi a criação do governo geral em 1548, não significou o fim das capitanias hereditárias, as quais existiram até a segunda metade do século XVIII. O objetivo do governo geral era centralizar a administração colonial. Para tanto, foi nomeado um governo geral e escolhido a capitania da Bahia, de Todos os Santos, para servir de sede do novo instrumento administrativo. Com a instalação do governo geral, novos órgãos foram organizados e um número maior de funcionários foi nomeado para apoiar os governadores. Entre os principais órgãos estava a Ouvidoria-Mor, responsável pela justiça, e a Provedoria-Mor, responsável pelos assuntos fiscais, ou seja, pelo recolhimento de impostos. Havia ainda órgãos que cuidavam da defesa, chefiados pelo capitão Mor. O primeiro governador-geral do Brasil, nomeado pelo rei de Portugal, foi Tomé de Souza, que é essa foto que vocês veem aqui na página 30. Na capitania da Bahia, em 1549, Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, e essa cidade passou a ser a primeira capital do Brasil e sede do governo na colônia. Foi também em Salvador que ficou sediado o primeiro bispado, residência do principal autoridade religiosa da colônia. Salvador preservou a condição do capital da colônia até 1763, quando foi transferida para o Rio de Janeiro. Aqui na página 31 tem uma pesquisa, vocês não precisam fazer, ok? Aí nós temos aqui, membros da elite das vilas eram selecionados para serem vereadores e juízes. Eles eram denominados homens bons. Em algumas vilas e cidades havia ainda um terceiro juiz, nomeado pela coroa, e denominado juiz de fora. Além de Tomé de Souza, dois governadores gerais tiveram destaque na administração da colônia no século XVI, Duarte da Costa e Mendes Sá. No período de 1572 a 1578, por conta da extensão territorial da colônia, o rei de Portugal dividiu o governo geral em duas sedes, Rio de Janeiro e Salvador. O intuito era facilitar a administração das capitanias. O duplo governo geral funcionou até a chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808. A chegada dos jesuítas foi durante a administração de Tomé de Souza, entre os anos de 1549 e 1553, que os primeiros jesuítas eles eram liderados pelo padre Manuel da Nóbrega e tinham a tarefa de catequizar índios, ao lado de outros 12 jesuítas. Tanto é que deu a maior encrenca em relação a isso, porque os jesuítas não queriam que escravizassem os índios, mas muitos portugueses queriam os índios como escravos. E os jesuítas foi um dos principais lutadores pelas causas indígenas, já que eles não queriam que escravizassem eles. Aqui na página 33 tem os exercícios que já conquistei. A colonização na América teve início logo após a chegada dos portugueses? Justifique sua resposta: não. Os portugueses continuaram mais interessados no comércio com o Oriente, visto que, nas terras da colônia, não foram encontrados metais preciosos. Por que Portugal resolveu iniciar a colonização da América? Por causa da diminuição da lucratividade no comércio com as Índias, das tentativas de invasão no território americano e da possibilidade de encontrar riquezas como ouro e prata. De acordo com o contexto histórico estudado, qual o significado da expressão homens bons? Eram membros
da elite que ocupavam o cargo de vereador nas câmaras municipais, cuidando do cumprimento das leis e das determinações do monarca. 4. A primeira riqueza natural da América explorada pelos portugueses foi o pau-brasil, para quais finalidades era comercializado. Desculpa, não deu para segurar. Para a extração de pigmento, tinta vermelho, na construção naval e para a fabricação de mobiliários finos e ornamentados. Então, o Brasil ele era bem importante para isso. Associe corretamente expedições guarda-costa. Expedições que tinham como objetivo proteger a costa brasileira de possíveis ataques estrangeiros. Donatários. Titulares da capitania com vários direitos e deveres sobre o seu território. Martim Afonso, fundador da vila de São Vicente. Foral. O foral era um dos documentos que oficializava a doação da capitania ao seu titular. 5. Pernambuco, uma das únicas capitanias que prosperavam. E 6. Governo geral. Tinha o objetivo de auxiliar na administração das colônias portuguesas na América. Então, ficou assim, ó, 3, 6, 5, 2, 1 e 4. Essa foi a forma que ficou. Deixa eu olhar aqui para trás, para ver se a gente tem... Ó, nós temos exercício aqui na página 29 e na página 28. Da página 28 é organizando a história. Que motivos levaram Dom João III a escolher o sistema de capitanias hereditárias para a administração da colônia portuguesa na América? Isso é na página 28, tá, pessoal? A questão 1. Aqui, olha, o que vocês podem mencionar, que são os elevados custos da colonização do Brasil, não podiam ser assumidos pelo rei, fato que gerou a adoção do sistema das capitanias hereditárias, ou seja, a divisão do Brasil em 15 lotes, que seriam doados a 12 donatários. A 2. Quais eram os deveres e os direitos dos donatários? Os deveres dos donatários era colonizar a terra, procurar riquezas e cuidar do litoral para evitar invasões. Como direito, recebiam parte dos lucros e ainda podiam passar as capitanias a seus herdeiros. Por isso, capitanias hereditárias. Com base no texto, isso na página 29, na 1. Com base no texto, assinale as alternativas corretas. Aqui as alternativas corretas é a B e a E. A B, os nativos passaram a utilizar produtos manufaturados, e a E, os europeus se apropriaram dos ensinamentos indígenas. A 2, a forma como os indígenas calculavam o tempo causou estranheza a um viajante europeu. Explique como era feito esse cálculo. Bom, de acordo com o relato do viajante, os indígenas utilizavam castanha de caju para calcular o ano. Como o fruto amadurece apenas uma vez por ano, quando se desejava saber há quanto tempo aconteceu algo ou a idade de uma pessoa, recorria-se ao número de castanhas de caju. 3. Quais saberes indígenas podem ser identificados no texto? Aqui, o uso de folhas de capim selvagem, como lâminas de barbear, o fruto da bignoniácea, como pente, o capim frecha, como pinça. Também pode ser citado o uso das castanhas de caju como forma de marcar o tempo. Em que situação a reciprocidade pacífica entre indígenas e europeus terminava? A troca de saberes e produtos entre indígenas e europeus era possível enquanto não houvesse resistência ao projeto de colonização. Caso isso ocorresse, os indígenas eram massacrados. Quer dizer, qualquer coisa que desse errado, os indígenas acabavam sendo judiados. Aqui, olha, na página 22, eu não sei se eu já corrigi,
mas eu vou repassar de novo. Organizando a história, página 22, a primeira resposta é a D, Expedições Guarda-Costa. Na 2, a única que não é correta é a primeira. O rei Dom João III não queria colonizar nenhum território. O resto, todas elas, menos a última também. Foram descobertas riquezas, as viagens até as Índias e os territórios portugueses. Essas vocês podem assinalar. Aqui, ó, na página 25, tem verdadeiro ou falso. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é falsa, a quarta é verdadeira, a quinta é verdadeira e a sexta verdadeira, tá? Com isso, a gente corrige com vocês, né? E termina esse capítulo. Na próxima aula, nós vamos para o capítulo 11, Comércio Atlântico de Escravizados. Aí a gente faz essa parte aqui na próxima aula de vocês, ok? Termina assim o capítulo 10. Tchau, boa correção, fiquem com Deus.